Olá, que bom encontrar você mais uma vez. E se porventura for sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo. Hoje nós falaremos sobre colocação pronominal. Eu sou a professora Cláudia Barbosa e é com muito prazer que eu compartilho com você os meus conhecimentos sobre língua portuguesa. Esse projeto ele é direcionado para o concurso PSERG, mas como língua portuguesa é um todo, ele vale para muitas outras provas. Espero que você goste do que você encontrar neste ambiente. E não se esqueça de se inscrever. Quando você se inscreve no canal, você recebe todo esse conteúdo de forma mais organizada. E se você gostar do que você encontrar, ou se você estiver gostando do que você está vendo, aprendendo, faça o seguinte: dê um like. É com muito amor que a professora pede isso a você. É uma ação tão simples, mas poderosa. Porque com essa simples ação você me ajuda a levar essa informação para mais pessoas. A corrente do bem. Está valendo? E aí, professora, onde nós estamos? Você que já está comigo há um bom tempo, sabe que nós estamos fechando o tópico 4. Isto, tópico 4, gente, olha, na aula 4.1. Uau, que maravilha! E você já viu que mensagem linda eu separei para você? Nós sempre iniciamos a aula com uma mensagem de luz, porque eu acho que no meio dessa multidão alguém vai receber. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Então, se estiver difícil, se estiver muito difícil, não perca a fé. Continue lutando. Porque enquanto houver luta, haverá esperança. Enquanto houver esperança, sua possibilidade de vitória, ela é certa. Um dia você vai olhar para trás e vai falar: meu Deus, como eu sou grande, como eu sou magnífico. Eu consegui atravessar esse deserto, assinar minha posse e hoje eu sou policial civil. Você vai ter muito, mas muito mais orgulho de você do que você já possui. Entenda que grandes feitos são feitos por grandes homens. E um grande feito, meu amigo, é passar nessa prova. Um grande feito, minha amiga, é assinar essa posse. A parte boa eu sempre vou compartilhar com vocês. É possível, é viável. Olha só, estamos fechando o nosso edital. Você já possui praticamente 80% de todo o edital gravado para você assistir quantas vezes você desejar. Foi a minha forma de ser colaborativa na sua vitória. Espero que você tenha visto sentido em tudo isso que foi feito. E são com essas palavras que eu quero que você não desista nem um minuto de realizar o seu sonho. É muito importante que essa garantia de vitória habite você, que isso esteja dentro de você. Estar na professora, essa certeza de que você é capaz, de que tudo isso é possível, é uma história. Mas quando essa certeza habita você, é a história da vitória. Eu sei que é viável, porque quantos e quantos e quantos alunos passaram por mim, chegaram quase páginas em brancas, né? E hoje estão lá resolvendo, realizando, servindo essa nação. Então eu sei que é possível. Às vezes você é que duvida. Não perca a fé, entre em campo, coloque a sua honra em jogo e vá buscar sua vitória. Afinal de contas, você escolheu segurança pública. Está no sangue, está na mente. Guerra não para você. Vamos nós? E eu quero que você visualize exatamente onde você está. Aqui, olha, já passamos pelo 1, passamos pelo 2, passamos pelo 3, estamos aqui fechando o sintaxe. Você está observando? Tudo agora está vermelhinho, porque colocação pronominal é o nosso último assunto. Foco, ação, porque vamos falar de uma matéria simplesmente maravilhosa. Cai muito em prova, não cai pouco, não, cai muito em prova. Por quê, professora? Porque ela leva essa vantagem. Ela e umas outras, são as chamadas clássicas, né? Conteúdos clássicos. Colocação pronominal cai muito em prova, porque com uma questão de colocação pronominal, o professor é capaz de descobrir se você domina outras áreas desse edital, outros assuntos do edital. Por exemplo, para mandar bem em colocação pronominal,
é importante conhecer classes gramaticais. Da mesma forma que é importante conhecer transitividade verbal. Locução verbal, pontuação, é muito relevante. Você vai observar. E a parte boa, além de eu ter de saber muitas coisas, professora, a parte boa é que é fácil. Professora, pare agora. Eu já falei que a senhora acha que tudo é fácil. Meu aluno, é fácil. Tudo que possuir mapa, tudo que possuir caminho, é fácil. Difícil é você entrar numa mata sem bússola, sem guia. Isto daqui é fácil. Desafio maior é interpretar texto, onde você vai se encontrar no mundo de palavras, de intenções, de sentidos. E se você não estiver muito seguro com a sua inteligência emocional e com o seu conhecimento cognitivo, você pode se perder. Mas aqui, regra, 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 é a parte cartesiana da nossa gramática. Então, empodere-se, foco na missão e venha aprender ou relembrar a matéria colocação pronominal. Primeiro, eu quero que você pense nesse título. Eu valorizo muito o título e eu acho que é um bom início. Colocação pronominal. Você consegue pensar em algo relacionado à arrumação? Colocação. O que vem à mente? É lugar. Algum lugar que vai ser colocado. Colocado o quê? Pronome, colocação pronominal. Já sei, professor, nós vamos estudar onde se colocar o pronome de forma correta dentro de uma oração. Meu aluno, é isto. A matéria colocação pronominal, o nome, não só deste tópico, mas de todos os outros tópicos. Os títulos não são enfeites. Os títulos são lanternas. Lanternas que vão clareando, iluminando o caminho. Então, se a matéria é chamada de colocação pronominal, é porque o pronome será o protagonista desta aula. E vai ser importante. E eu vou aprender nesse conteúdo, professor, exatamente onde arrumar esse pronome dentro da oração. É isso daí. Mas esta aula não possui só um protagonista. São dois. É o pronome e o verbo. Porque tudo vai girar ao redor do verbo. Outra observação, não é qualquer pronome que vai participar dessa aula, não. O protagonismo está com aquele pronome fraquinho, o POA. O apelido POA significa pronome oblíquo átono. E se você, porventura, não lembra o capítulo de pronome, vamos relembrar porque isto será muito importante. O que é colocação pronominal? É o estudo da posição dos pronomes oblíquos átonos em relação aos verbos. Professora, eu não lembro esse papo de pronome. Calma, nós vamos relembrar. Primeiro, vamos falar de pronomes pessoais. São eles que vão interessar. Esses pronomes pessoais do caso oblíquo, átono, são esses que vão entrar nesta aula aqui como protagonistas. Mas antes, você tem de relembrar que os pronomes pessoais, eles podem ser do caso reto ou do caso oblíquo. Vamos nós? Ok, Cláudia, quais são os pronomes pessoais do caso reto? São aqueles pronomes que nós usamos para conjugar os verbos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses pronomes que são usados para conjugação de verbos, eles funcionam sintaticamente como sujeitos, beleza? Ok, agora vamos para o outro lado. Se os pronomes retos funcionam como sujeito, qual função vocês acham que vai ser atribuída aos pronomes pessoais oblíquos? De complementos dos verbos, meus alunos. São os objetos diretos e os objetos indiretos. Pronomes pessoais do caso reto são os pronomes que nós usamos para a conjugação dos verbos. Logo, sintaticamente, eles funcionam como sujeito. E os oblíquos? Os oblíquos se subdividem, mas eles serão sempre complementos. Os oblíquos podem ser oblíquos átonos ou oblíquos tônicos. Visualize o que está em tela. Pronomes oblíquos átonos. Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes, se.
Você observou a pessoa? O me é pronome oblíquo átono de primeira pessoa do singular. O te, segunda pessoa do singular. O a, lhe e se, todos pertencem à terceira pessoa do singular. Nos equivale à primeira pessoa do plural. Vos equivale à segunda pessoa do plural. E os, as, lhes e se equivalem à terceira pessoa do plural. A última coluna apresenta os pronomes oblíquos tônicos. Primeira pessoa do singular, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, ele, se, consigo. Primeira pessoa do plural, nós, convosco. Segunda pessoa do plural, vós, convosco. E a terceira pessoa do plural pode ser eles, elas, se, consigo. Está tudo bem? Repare que a terceira pessoa do singular também traz o ela. Ele, ela, se e consigo. Mas a pergunta que alguns devem estar aí doidos para me fazerem é: qual é a diferença do pronome oblíquo átono para o pronome oblíquo tônico? A presença de uma prep, ok? Os pronomes oblíquos átonos não são antecedidos por preposições e eles são átonos porque eles são fraquíssimos. Mas os pronomes oblíquos tônicos são fortes. E eles são fortes porque na frente, como antecedente, aparecerá a preposição. Então, observe o pronome oblíquo de primeira pessoa, o pronome oblíquo tônico, o mim. Como eu devo usar o mim? Para mim. E o ti? Para ti. E o ele? Você observou que o ele tônico é igualzinho o ele do caso reto? E aí, professora, como eu vou descobrir quando funciona como sujeito, quando funciona como objeto indireto? Objeto indireto, meu aluno, haverá a preposição. Então, aparecerá para ele, para ela, para eles, para elas. Ficou claro? Exatamente porque, na língua portuguesa, o sujeito não é preposicionado. Você observou que aparece nós, primeira pessoa do plural, do caso reto, mas também aparece nós como pronome oblíquo tônico, primeira do plural também? E como você fará a diferença? Preposição. Leia o contexto. Apareceu preposição antes do nós, você já sabe que esse nós é um pronome oblíquo tônico. Agora, se não aparecer, se esse nós for o sujeito, você vai observar que não haverá preposição na frente. Nós viajaremos. Quem viajará? Nós, sujeito. Isso tudo é para nós, viu? Usei o para, já deixou de ser sujeito, porque é um termo preposicionado. De qualquer forma, o que está em tela traz como objetivo principal lembrá-los dos pronomes oblíquos átonos. Então, é a segunda coluna que vai nos interessar. Foco e memória visual nesta galerinha. Os pronomes o, a, os, as, enclíticos, sofrem adaptações quando o verbo termina em R, S ou Z. Para tudo, professora, não entendi nada. Que é isto? A senhora estava falando de colocação pronominal, agora vem falar de enclítico. Enclítico é um nome desta aula. É uma das posições que esse pronome oblíquo átono vai assumir em relação ao verbo. Você deve estar me perguntando, por que a senhora colocou essa informação logo agora? Não está adiantada, não? Não, é que eu já quero resolver uma dívida, lá do módulo de morfologia. Porque se alguém não lembra, eu já vou trazendo aqui a informação que eu vou precisar. Eu avisei que esse assunto é clássico porque ele cobra 1000 coisas, né, dentro de uma única questão. A matéria também vai precisar que o aluno lembre das contrações dos verbos com os pronomes oblíquos átonos. Então, os pronomes oblíquos átonos, o, a, os, as, quando eles entram em contração com verbos terminados em R, S, Z, vou repetir, só valem esses finais, R, S, Z, o que acontece? Essas consoantes caem e ao lado desses poas, desses pronomes oblíquos átonos, surge a letra L.
é melhor demonstrar para que você entenda que você já estudou isto e que eu vou precisar isto agora. Precisarei disto agora. Eles passam a ter as formas de lo, lá, los, las, e aquelas consoantes são cortadas. Quais consoantes? R, S, Z. Então, vou amar mais O. O que aconteceu? O R caiu do verbo amar e surgiu o L ao lado do O. Então, vou amar mais O, vou amar lo. Legal? Vou amar lo. Outra matéria que será acionada na aula de colocação pronominal, acentuação gráfica. Você percebeu? Você percebeu que o verbo amar, no infinitivo, não recebe acento? Por mais que saibamos que é um oxítona, mas nós não podemos acentuar oxítonas terminadas pelas consoantes R, S ou Z. Então, sempre que essas consoantes caírem, o oxítona vai autorizar a acentuação, porque antes haverá uma vogal. E não é qualquer vogal. Só podemos acentuar oxítonas terminadas pelo A, E e O. Beleza? Só essas 3 vogais. Então, de qualquer maneira, você vai observar o porquê de amar não aparecer o acento, mas vou amá-lo já receber o acento. Com a queda do R, abre-se obrigatoriedade de acentuação para essa oxítona. Quantas informações serão cruzadas, né, professora? É isso que eu quero que você entenda. As aulas, elas podem até acontecerem, né, de forma assim, gavetinhas, cada tópico numa gaveta. Mas olha o que acontece com o concurso público. Em uma questão de colocação pronominal, a banca vai cobrar contração de verbo, acentuação, e dentre outras coisas que você daqui a pouquinho vai ter acesso. De qualquer maneira, não para aí. São 2 casos que eu quero que você memorize. Este, primeiro, o a, os, as, que entra em contração com verbos terminados em R, S, Z, onde essas consoantes caem e os poas recebem a letra L. E o segundo e último caso é quando os pronomes oblíquos átonos, o, a, os, as, vão ao encontro de verbos, mas verbos agora terminados em nasal. O que acontece, professora? Vamos verificar para você constatar. Os pronomes oblíquos o, a, os, as, quando precedidos de verbos terminados em m, ão ou on, mudam, são chamados nasalizadores, né? Eles mudam para no, na, nos, nas. Mas a boa notícia é que os nasalizadores não caem, ok? O material. Entregaram mais o ao professor. Entregaram no ao professor. Você prestou atenção? Então, esse ozinho é sinônimo contextual de material. Esse verbo está bitransitivo. Quem entrega, entrega algo a alguém. Mas a banca quer a contração desse verbo com o pronome. A banca quer a reescritura. Então, quando um poa, o, a, os, as, estão com antecedentes verbos nasalizados, não derrubamos a marca de nasalização, mas acrescentamos o N antes desses pronomes oblíquos átonos. Legal? Ok, vamos conversar agora sobre regras. São 3 as posições dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo na frase. Então, quais são as 3 posições? Próclise, mesóclise e ênclise. Até aqui, ok? Professora, eu não lembro. Lembra? Você vai lembrar que a colocação proclítica é aquela em que o pronome oblíquo átono aparece antes do verbo. Comece a lembrar. Vamos usar de alguns recursos mnemônicos. A palavra próclise começa com P, a mesma consoante que inicia a palavra primeiro. Então, próclise é a colocação pronominal, onde o pronome oblíquo átono, que eu vou chamar de poa, vou usar o apelido poa aqui na nossa aula, onde o poa aparece antes do verbo. Professora, pode demonstrar? Vamos nós. Não nos chamaram para a festa. Eu quero que você, agora, já neste momento da aula,
pegue caneta e papel para anotar o procedimento metodológico. O procedimento metodológico é o caminho mais inteligente para um aluno ser aprovado no concurso público. Porque se o aluno não tiver um processo, ele fica louco, porque é tanta matéria, tanto conteúdo, que ele não pode correr riscos. Ele tem de saber o que ele está fazendo, saber, inclusive, para onde ele vai. Então, procedimento metodológico para ganhar questões sobre colocação pronominal. Primeiro, descobrir quais são os protagonistas, porque esses shows só acontecem por causa desses dois protagonistas. Quais são eles? O verbo e o poa. O pote não entra. Cláudio, o que é pote? Pote, meu aluno, pote é pronome oblíquo tônico, ok? Quando eu falar pote, é pronome oblíquo tônico, aquele que é antecedido por uma preposição. Mas a aula vai brilhar com o poa, pronome oblíquo ato. Feito? Tranquilo? Então, voltemos. Então, vamos para o procedimento metodológico. Primeiro passo, anote aí, localizar comando verbal. Chegaram é o verbo, professor, então beleza, já assumiu a primeira regra. Segunda regra, localizar o poa. Professora, o poa é o nós. Sim, está aí em uma outra cor, né? Em abóbora. Nós é o poa. E a terceira regra é mapear posição do poa para classificá-lo. Esse poa apareceu depois do verbo? Não, professora. Apareceu no meio do verbo? Não, professora. Apareceu antes do verbo? Sim, professora. Então, colocação pronominal, próclise, fácil, fácil, é só isto. Segunda colocação, mesóclise. Agora o poa vai aparecer no meio do verbo. É difícil decorar isto? Não, porque a palavra mesóclise ela é inaugurada pela letra M, que é a mesma consoante, que vai inaugurar a palavra meio. Então, neste momento, o poa vai aparecer no meio do verbo. Entregar-lhe-ei o presente. Eu sei que o Brasil não gosta muito dessa colocação proclítica, perdão, dessa colocação mesoclítica. Portugal que gosta da mesóclise. Para falar a verdade, o Brasil é proclítico, ele ama a próclise. E Portugal ama a ênclise e a mesóclise. Não podemos esquecer, né? Portugal é nossa mãe, nossa nação mãe. Então, lá em Portugal, a próclise não é muito usada, mas a mesóclise e a ênclise é algo natural. O Brasil não se discute. A colocação proclítica bate recorde. É a mais usada e você vai descobrir daqui a pouquinho o motivo. Agora, a mesóclise, hoje, ela é um uso de colocação muito acadêmico, é um uso muito restrito, mas que particularmente eu acho muito bonito. Entregar-lhe-ei o presente. Você observou que neste momento eu preciso abrir o verbo, colocar o pronome na sua barriguinha e continuar? Eu sei que alguns alunos não sabem, sentem dificuldade em que momento cortar o verbo para colocar o poa no seu interior. Anote aí. Você vai cortar o verbo sempre no seu infinitivo. Você observou aqui a letra R? Verbo entregar. Então, quando você já identificar aqui o infinitivo do verbo, você pode cortar, colocar o poa e continuar com a desinência. Acabou, Cláudia? Não, eu já falei que são 3 colocações. Vem a última, a condição enclítica, né? A ênclise é quando o poa aparece depois do verbo. Entreguei-o ao aniversariante. Entreguei-o ao aniversariante. Seria muito bom, né? Se a aula terminasse aqui. Já sei quais são as 3 posições, antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Já sei também os nomes correlatos. Poa, antes do verbo, condição proclítica. Poa, no meio do verbo, condição mesoclítica. E o poa, depois do verbo, condição enclítica. Terminou. Não, não terminou. Porque para cada uso, para cada posição do poa em relação ao seu verbo, existem regras. Exatamente essas regras que vão falar se você está se comunicando bem ou não, consoante a norma culta. Esta aula, na verdade, ela existe
para lembrar ou ensinar a alguns brasileiros como usar corretamente o POA na nossa língua portuguesa. E aí, podemos continuar anotando tudo que você considerar importante? Regras de próclise. Como eu já falei, o Brasil é proclítico. O Brasil respira próclise. Então, nós temos a próclise será usada obrigatoriamente quando o verbo vier antecedido das seguintes partículas. Quais partículas? Palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos, conjunções subordinativas e frases optativas. Então, para tudo, essas são partículas atrativas da próclise, professora. Sim, todo esse campo lexical aqui leva o candidato para o uso obrigatório da próclise. Então, não basta, meu aluno, você ter a consciência que a próclise é um pronome oblíquo átono que se coloca antes do verbo. Você tem de verificar se há condição para isto. Se aparecer palavra negativa, a palavra negativa é um fator proclítico. Advérbios, fatores proclíticos. Pronome relativo também atrai o POA para antes do verbo. Conjunção subordinativa, frase optativa, pronome indefinido, tudo isto faz com que meu aluno use o POA na frente do verbo. Então, cuidado com a próclise, porque ela é a que mais cai em prova. Primeira regra: vocábulos ou expressões negativas. Não me convidaram para esta festa pobre. Repare que o não é palavra ou expressão negativa. Erra se você falar não convidaram-me para esta festa, salvo se existir uma vírgula. Daqui a pouquinho falarei sobre isto. Letra B. Advérbios. Os advérbios também são fatores proclíticos. Hoje me convidaram para a festa. Então, se a palavra hoje é um advérbio, esta palavra atrai o POA para antes do verbo. Agora, atenção! Se houver separação por vírgula após esse advérbio, usar-se-á a ênclise. Percebeu que eu usei uma mesóclise? Então, hoje, vírgula, convidaram-me para a festa. E o que tem de ficar bem claro, se aparecer vírgula depois do advérbio, a próclise está proibida, porque não se encosta pronomes oblíquos átonos à pontuação. A vírgula, ela vai rejeitar o pronome oblíquo átono. Então, tanto não quanto hoje, porque o não também é um advérbio de negação. Quando os advérbios forem marcados pela pausa, pela vírgula, aí você não pode usar a próclise, tem que usar a ênclise, ok? Mas, se não existir vírgula, o advérbio obriga a próclise. Se não existir vírgula, a palavra negativa, que vamos ter também como advérbio, obriga a próclise. Foi? Anotou? Letra C. Pronomes indefinidos atraem próclise. Ninguém me convidou para a festa. E, neste caso, meu aluno, não adianta colocar uma vírgula depois de ninguém, achando que a ênclise vai servir. Não vai. Ninguém aqui é sujeito. E não se separa sujeito do predicado por pontuação alguma. Uma coisa é advérbio. A discussão da vírgula só vai acontecer no caso do advérbio. Todas as outras regras não vai aceitar essa tal vírgula, não, ok? Só advérbio pode aceitar a vírgula. Ninguém, por ser pronome indefinido, atrai o POA para perto dele, colocando esse POA em condição proclítica, antes do verbo. Quarta regra, conjunções subordinativas. Soube, isto. Acabamos de encontrar uma conjunção integrante. Conjunção integrante é um fator proclítico. Então, o certo é, soube que me convidariam para a festa. Quinta regra, pronomes demonstrativos. Isso é um pronome demonstrativo. Então, ele atrai o POA para perto dele. Isso me informaram ontem. Erra se você escrever ou falar,
Isso informaram-me ontem. Não pode, porque não posso separar algumas funções sintáticas com a vírgula. Neste caso, a vírgula não será usada. Ficou claro isso? Então, mais uma vez, nós temos pronomes indefinidos, conjunções subordinativas, pronomes demonstrativos como atrativos de próclise. Não para aí. Número 6, letra F. Pronome relativo também é um fator proclítico. Encontrei pessoas que me entenderam. Encontrei pessoas as quais me entenderam. Você reparou, né? Para confirmar que o que era conjunção integrante, no exemplo da letra D, eu usei o macete isto. Soube isto. Mas para constatar que o que da letra F é um PR, é um pronome relativo, eu trago um outro pronome relativo. Encontrei pessoas as quais me entenderam. Então, se aparecer pronome relativo, trate de usar a colocação proclítica, porque esse PR vai atrair o POA para perto dele. E, por último, as frases. As frases interrogativas, exclamativas ou optativas, todas são proclíticas. Professora, eu não lembro quando uma frase é optativa. Ela é optativa quando comunica desejo. Exemplo de frase interrogativa. Quem te convidou? Se é uma pergunta, colocação proclítica. Frase exclamativa. A notícia me espantou. E, neste momento, esse me entra em condição proclítica por causa daquele sinal de exclamação lá no final. E uma frase optativa. Deus te abençoe. Eu estou desejando algo a você. Então, se a frase é optativa, a colocação oficial também é a colocação proclítica. E aí? Anotou tudo? Dá ou não dá para ganhar essa matéria? Não ria. Claro que dá. Pode dar um pouquinho de trabalho, mas vai valer a pena. Então, vamos nós. Quais são os fatores proclíticos da língua portuguesa oficial? Palavra negativa, advérbios, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, conjunções subordinativas e a tipologia frasal. Qual, professora? Frase interrogativa? Só? Não. Frase exclamativa? Só? Não. Frase optativa? São 3. Interrogativa, exclamativa e optativa. Acabou. Viu? E esse pacote é o maior. É o maior. Agora, fique esperto. Fique esperta. Eu só expliquei colocação pronominal em verbo simples. Você observou? Todos os exemplos, todos apresentaram um verbo. Em momento algum eu trabalhei com locução verbal. Mas você vai ensinar, professora? Claro que eu vou. Daqui a pouquinho vamos aprender colocação pronominal dentro de locução verbal. Mas agora, para onde nós vamos? Nós vamos para mesóclise. Venha comigo, porque esta só será acionada em uma situação. A mesóclise ocorrerá com os tempos verbais futuro do presente e futuro do pretérito. Então, mesóclise só acontece no futuro. Basicamente, só há uma regra, meu aluno. Mesóclise só acontece no futuro. Legal? Deus de que esse futuro não venha precedido de partícula atrativa. Caso isto ocorra, a próclise vai vencer. Não entendi. Vou explicar. O Brasil, ele é proclítico. A colocação pronominal mais forte que nós temos aqui no nosso território é a próclise. Então, quando a próclise brigar com a ênclise, ela vai ganhar. Quando a próclise brigar com a mesóclise, ela vai ganhar. Nós sabemos que a mesóclise é colocação pronominal que só pode ser acionada no futuro. Ok, professora. Independente do futuro? Independente do futuro. Mas, porém, todavia, se no contexto aparecer fator proclítico, aqueles que nós já estudamos, advérbios, conjunções subordinativas, pronome indefinido, pronome demonstrativo, palavra negativa, ok. Um desses, a mesóclise perde feio, porque é a próclise que vai vencer, porque o Brasil é proclítico.
Ficou claro agora? Continuando. Exemplos. Futuro do presente. Enviá-lo-ei a Pedro ainda hoje. Futuro do pretérito. Compreendê-lo-ia se tivesse me contado. Repare que envia-lo-ei nada mais é do que enviarei. Eu estou com o futuro do presente. Compreendê-lo-ia nada mais é do que compreenderia, que é o futuro do pretérito. Agora chega o momento da ênclise. Ênclise. Quando que acontece a ênclise? A ênclise será usada quando não houver, em primeiríssimo lugar, partícula atrativa de próclise, nós já vimos que a próclise vai vencer sempre, ou verbos no futuro, porque o verbo no futuro pertence à mesóclise. E os fatores atrativos de próclise pertencem à colocação mais poderosa, tá? A nossa aqui é, sem sombra de dúvidas, a próclise. Observem algumas regras que obrigam o uso da ênclise. Imperativo afirmativo, Deus de que, já sabemos, não venha precedido de palavra atrativa. Então, guarde-o em casa. Se eu estou dando uma ordem, repare que eu vou ser obrigada a usar a ênclise, porque eu não vou começar um período por pronome oblíquo átono. Segunda regra, gerúndio, Deus de que não venha precedido de preposição ou de palavra atrativa. Nesses casos, ocorrerá a próclise. Ele foi embora, vírgula, mostrando-se irritado. Você percebeu? Mostrando é gerúndio. E aí, nesse caso, só poderia ser, de fato, a ênclise. Feito? Reparou aquela vírgula lá na frente do verbo mostrar? Aquela vírgula também não autorizaria a próclise. Letra C. Ao iniciar uma frase ou após pausa interna de um período, a ênclise é obrigatória. Avise-me, conte-me, fale o que o preocupa. Vamos por etapa. Avise-me. É proibido inaugurar a oração por pronome oblíquo átono. Mais uma vez, essa regra ela é muito importante. Muito importante, principalmente aqui no Brasil. Porque o brasileirinho adora iniciar a oração por poa. Adora. É uma regra que cai muito em prova, porque nós estamos ouvindo o Brasil, né? E o Brasil gosta de falar exatamente assim. Me empresta a caneta, por favor? Me empresta um dinheiro que o meu acabou? É sempre me. Né? Ele coloca o pronome lá no início da oração. Não pode. É falha grave. Então, no início de frase, sempre ênclise. E não podemos também deixar o pronome encostar numa pausa. Por isso que se aparecer vírgula, aparecer pausa, a ênclise é obrigatória. Já tínhamos visto isso, né? Infinitivo impessoal, que é aquele terminado em R, né? Amar, cantar, pular. Sempre que aparecer o infinitivo impessoal, a ênclise é a melhor orientação. Não era meu interesse magoar-te, mas com verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito não ocorre ênclise, nós já sabemos o motivo, porque o futuro pertence à mesóclise. Lembrando que, se nesse futuro existir lá no contexto, né, um fator proclítico, neste futuro não será acionado a mesóclise, será acionado a próclise. Atenção! Entregá-lo-ei a aniversariante, a mesóclise aqui procede, porque o verbo está no futuro do presente, né? Entregar-lo-ei significa entregarei. Então, apareceu futuro, não há fator proclítico, então vence a mesóclise mesmo. Mas repare o segundo período. Não o entregarei a aniversariante. Neste momento, aquela partícula negativa, a letrinha O, perdão, a palavra não, essa palavra não, que é um fator atrativo de próclise, fez com que o O, que é um pronome oblíquo átono, fosse atraído. Então, nesse momento, eu não posso discutir. Apesar do futuro, existe no contexto um fator proclítico.
Ficou claro esse ponto? Porque isso vai cair na prova. Nós sabemos que vocês decoram rapidinho a mesóclise, só futuro. A banca vai trabalhar com essas interferências. Ok. E o que vocês acham da palavra apossínclise? Já ouviram falar? Apossínclise. Isto pode cair na sua prova. Apossínclise nada mais é do que uma figura. É uma figura. Uma figura que diz o seguinte: brasileiro, você pode, dentro de uma oração, usar o POA, o pronome oblíquo átono, em mais de uma posição. Professora, não entendi. Então vamos para o conceito e para o exemplo, que vai ficar mais fácil. Atenção! Apossínclise consiste na colocação do pronome oblíquo átono entre duas palavras atrativas. Exemplos: é difícil entender o amor quando se não ama de verdade. Professora, que texto estranho. Apesar de estranho, está certo. Você percebeu que o quando é uma conjunção subordinativa? Se quando é uma conjunção subordinativa, este vocábulo atrai o POA para perto dele, ficando antes do verbo amar. É uma condição proclítica. Mas eu posso usar essa redação. É difícil entender o amor quando não se ama de verdade. Já sei, você prefere esta redação. Eu também. Mas repare que o que fez o se agora ficar antes, imediatamente antes do verbo amar, foi esse vocábulo não. Você usa a apossínclise quando existirem dois fatores proclíticos na mesma sentença. E aí tanto faz. Você pode seguir o primeiro fator, como pode seguir o segundo fator. Parte tranquila? A boa notícia? O segundo fator sempre será a palavra não. Então fique esperto. O fenômeno apossínclise ocorrerá sempre com dois fatores atrativos, mas o segundo sempre, sempre, sempre será a palavra não. De qualquer feita, uma redação vai estar tranquilinha, agradável, e a outra você vai falar: isso não está certo, mas vai estar. Pense com carinho nessa colocação, porque se isso cair em prova, você vai acertar. Ok, cuidado. Cuidado com o quê, professora? Com as proibições. Essas proibições, elas devem estar na ponta da língua. É proibido principiar período com POA, logo é proibido começar a oração por pronome oblíquo átono. Ênclise com verbo flexionado no futuro, claro que não, o futuro não autoriza a ênclise. E ênclise com verbo no particípio, você prestou atenção nesses princípios? É importante decorar. Esse slide aqui é para decorar, porque no comum, as questões lá dos concursos públicos, elas são feitas, baseadas nessas três regras aqui do quadro. Essas três. Período não pode ser inaugurado por POA, é proibido ênclise com verbo no futuro, e aqui bate recorde, aqui constrói o maior número de questões nos concursos públicos, a terceira, ênclise com verbo no particípio. E é exatamente por essa terceira regra que nós vamos bater um papo com a matéria colocação pronominal em locução verbal. Agora sim, nós vamos conversar sobre essa matéria em um outro comando verbal. Saímos do verbo simples e vamos para as locuções. Legal? Chegamos ao final de mais um bate-papo. A mensagem que eu quero que você leve, que você receba, já está em tela. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. E eu sei que você possui muita vontade de vencer, e eu sei que eu vou encontrar você daqui a pouquinho para nós fecharmos esse bate-papo. Essa matéria vale muito, é muito cobrada em prova e é riquíssima. Então, torne-se perito nesse conteúdo, porque você vai olhar para trás e vai falar: que bom que eu dei atenção a esse conteúdo, porque olha aqui, caiu na minha prova e um ponto já está garantido. Até daqui a pouquinho. Encontro você daqui a uns minutinhos.